Oi, sou o professor Mirtênio e vou trabalhar com você estatística e probabilidade. Na aula de hoje vamos revisar medidas de dispersão com dados agrupados em tabelas com intervalo de classe. Vamos ao exemplo. Na aplicação de um teste de motricidade, conseguiram-se uma amostra que apresentou os resultados da tabela abaixo. Nós temos aqui x e são as variáveis com intervalo de classe e fi, as frequências, que é o número de pessoas que conseguiram determinados pontos. Deu total de 45. Vamos calcular a média aritmética, a variância, o desvio padrão populacional, o coeficiente de variação, qual a zona considerada de normalidade, e se uma criança que obteve 28 pontos, ela é considerada com motricidade normal e por quê? Preenchendo a tabela, para esse teste, vamos resolver da seguinte forma. Calculando a média, nós vamos pegar a somatória desta coluna dividida pelo total de pessoas. Nesse caso, vamos encontrar a média populacional, conforme foi pedido, de 21,94. Essa é a média populacional desse grupo de pessoas. Ainda com os dados da tabela, vamos calcular a variância. Lembrando que a média populacional é de 21,94. Temos aqui o cálculo da variância utilizando a fórmula. No cálculo da variância populacional, observe que no denominador não vamos extrair uma unidade. Pegamos o total, no caso aqui 45. Substituindo os dados na fórmula, vamos encontrar uma variância de 40,25. Para o cálculo do desvio padrão, é só extrair a raiz quadrada da variância. Nesse caso, a raiz quadrada de 40,25, 6,34. E o cálculo do coeficiente de variação é dividir o desvio padrão pela média multiplicado por 100. Vamos substituir os dados na fórmula, vamos encontrar uma variabilidade ou coeficiente de variação de 28,92%, quase 29% de variação entre os dados. Vamos calcular agora a média e o desvio padrão para dados agrupados com intervalo de classe. Então, modo 2, que é a estatística, 1, que são as variáveis, só que se eu introduzir os dados agora, seria dados discretos. Eu preciso das frequências. Então, nós vamos digitar Shift, Mode, setinha para baixo, 3, e vamos acionar agora as frequências, digitando 1. Agora eu tenho as frequências. Nesse caso, eu vou entrar com os pontos médios, depois as frequências. Então, 7,5, 12,5, 17,5, 22,5, 27,5 igual, 32,5 igual. Vou com a setinha para cima agora, primeiro para o lado e depois para cima. Vou entrar com a frequência do ponto médio 7,5, que é 2, igual, depois 4, para relativo ao 12,5, 10 para o 17,5, 22,5 a frequência é 15, 27,5 a frequência é 9 e 32,5 a frequência é 5. Vou limpar o visor. Agora, Shift 1, são as variáveis que eu quero, 5. Eu quero a média, então eu vou digitar 2 e o sinal de igual. 21,94444. É uma dízima periódica, então eu vou colocar isso com duas casas. Shift Mode
6, que era para fixar, em duas casas, 21,94, que bateu com o cálculo feito com as fórmulas. O desvio padrão, vou limpar o visor, Shift 1, 5, e agora o desvio padrão amostral é o 4. 4 igual 6,42, aqui deu 6,34. Lembrando, esse desvio padrão é o desvio padrão populacional. Então, eu vou limpar o visor, Shift 1, 5. Como eu trabalhei com população, então vai ser agora o 3. Agora sim, igual 6,34, que bate com a informação que eu tenho aqui, que é o 6,34, utilizando as fórmulas. Vamos calcular agora o item E, que é a zona de normalidade. Para esse caso, é somar e subtrair a média com um desvio padrão. A média populacional mais ou menos o desvio padrão, que vai corresponder a 68% dos dados. Então, lembrando que a média é 21,94 e o desvio padrão 6,34. Criando um gráfico para visualizar a zona de normalidade, vai de 15,60 a 28,28. Nesse caso, somamos e subtraímos, ou à esquerda subtraímos a média do desvio padrão, à direita somamos a média mais o desvio padrão. E a pergunta é, uma criança com 28 pontos é considerada normal? A resposta é sim, uma criança com 28 pontos é considerada normal. Por quê? Porque está dentro da zona de normalidade. O número 28 está aqui dentro dessa faixa de normalidade. Apresentamos também uma tabela com resumo estatístico do teste de motricidade, com a média, variância, desvio padrão e coeficiente de variação. Todas as respostas desse exemplo aqui na tabela resumo. Terminamos por aqui mais uma revisão sobre estatística e probabilidade. Até uma próxima aula.